Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no primeiro capítulo da novela Mulheres Apaixonadas, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. E diga também de que cidade você está assistindo. Heloísa, Helena e Hilda estão conversando sobre o amor, e cada uma conta a sua forma de amar. Helena confessa que não ama de corpo e alma. Hilda fica surpresa com a revelação de Helena e pergunta se ela se sente infeliz com o marido dela. Helena diz que está vivendo um casamento rotineiro demais, sem brigas, sem ciúmes e sem tesão, e confessa que ela queria se apaixonar outra vez e por um homem errado, porque eles parecem mais interessantes do que os certinhos. Hilda diz na cara de Heloísa que ela teve um sonho erótico com o marido dela. Heloísa, do jeito que é ciumenta, fica com raiva e diz que isso não pode, porque o Sérgio é cunhado dela. Na vida real só você pode saber, claro, mas no sonho ele bateu um bolão. Helena acha graça do que Hilda falou, e Heloísa diz que isso não tem graça. Leila fica chateada com Rafael ao saber que ele vai deixar ela sozinha o final de semana inteiro. Ele diz que não poderia deixar de ir no casamento do filho dele, e que depois ele paga para ela com juros e correção monetária ela ter ficado sem ele. Eu quero só ver, hein? Ele diz que ela está fazendo charme. Vai, se manda que eu estou trabalhando. Márcia chora dentro do carro por não ter conseguido falar com a mãe antes de morrer. E César pede desculpas por não ter avisado ela. Ele não sabia que a mãe dela iria morrer. Ele queria esperar amanhecer. Luciana comenta com a professora Santana que o Dr. César nem sabe que ela existe. Você tá aqui no velório por causa do viúvo, é? Luciana acha graça. Santana diz que está lá por causa da filha de César, que é a aluna dela. Expedito entra no banheiro para ajudar o pai a consertar a porta e vê Lorena tomando banho na banheira. Ele fica envergonhado por ela estar daquele jeito e pergunta se ele pode entrar mesmo. Ela pergunta se não deu para perceber que ele já entrou. Argemiro diz que Expedito é tímido. Lorena pergunta quem é você. Ele é o meu filho, ele chegou ontem de Juiz de Fora. Eu tô aproveitando para matar a saudade. A sua mãe me ligou do Rio, cobrando a sua presença lá, viu? Poxa, eu nem me lembrava que você e a Ana tinham um filho homem. É, a gente tem ele e uma menina. A senhora não se lembra mais, ele já esteve aqui algum tempo na fazenda. Lorena diz que teve uma vaga lembrança e fica secando Expedito. Argemiro brinca com o filho e diz que ele cresceu muito. Lorena, admirada, diz: "Ou se cresceu, essa meninada cresce tão depressa. Ontem ele era um menino, hoje ele é um rapagão." Ela pergunta que idade ele tem. Ele diz 25. Ela diz benza a Deus e pergunta o nome dele. Ele diz Expedito. Lorena diz para Argemiro que ele só dá nome complicado para os filhos dele. A menina também tem um nome bem esquisitinho. Argemiro diz Edvirgens. Lorena pergunta se não poderia ter um nome mais simples. Ele diz que foi promessa. Lorena acha graça e diz que ela logo viu. Theo mexe com uma moça dizendo que ela perdeu a praia por causa da chuva. Ela diz que não teve sorte. Ele diz que vai mandar a chuva parar para ela poder voltar para a praia. Fernanda para de carro perto de onde Theo está e pede para ele entrar porque ela precisa falar com ele. Ele diz que agora não dá. Ela diz que é só 2 minutinhos. Ele se aproxima do carro e manda ela falar que ele está ouvindo. Ela manda ele entrar no carro porque está chovendo. Theo chama a atenção de Fernanda porque eles combinaram que ela não ia aparecer sem avisar e ir perto da casa dele ainda. Fernanda diz que está com um problema. Ele diz que ela é um problema na vida dele e pergunta quanto ela quer. Ela manda ele olhar para Salete. Ele olha para Salete e pergunta o que ela está fazendo lá dessa maneira. Ô Salete, o que aconteceu com você? Fernanda diz que Salete está doente, está assim há 2 dias, tosse e dor de cabeça. Ela está faltando no serviço por causa disso. Theo pega na cabeça de Salete para ver se ela está com febre e diz para Fernanda que a Salete está fervendo. Fernanda diz que à madrugada Salete teve 40 graus de febre. Você não deveria ter saído com ela dessa maneira, e sim ter ido com ela para o médico saber o que ela tem. Fernanda diz que levou Salete no posto de saúde, mas estava uma fila enorme e desistiu. Me arruma R$1.000? Theo arregala os olhos. Fernanda diz que ela aproveita e vai no supermercado também porque ela está sem nada em casa. Theo dá o dinheiro para Fernanda e manda ela tomar juízo porque ela está saindo à noite deixando a filha dela sozinha. Fernanda diz que não está deixando Salete sozinha. Ela só sai se tiver alguém para ficar com ela. Agora de manhã, quando ela vai para a escola, ela vai trabalhar.
Theo manda Fernanda ir embora logo porque ele tem um casamento para ir e já está atrasado e diz para Salete que semana que vem ele passa lá para ver ela. Ele vai levar uma boneca bem bonita para ela. Aí eles saem para tomar um sorvete, pode esperar. Fernanda pergunta como está o Lucas. Theo diz que está bem e dá tchau para Fernanda. Fernanda diz que viu uma foto dele com o Lucas no jornal. Ela recortou e colocou num porta-retrato. Theo diz que já vai. Fernanda tem a cara de pau de pedir o dinheiro para o táxi também. Theo olha para a cara do taxista que também está indignado e Fernanda acha graça. Ele acaba cedendo e dando o dinheiro do táxi. Leopoldo vai ajudar a nora e a neta a carregar as compras que estão no táxi quando um homem numa bicicleta grita bem alto: "Sai da frente, vovô!" Ele acaba atropelando Leopoldo e ainda tem a cara de pau de dizer que ele avisou. Todos ajudam Leopoldo a levantar e Doris faz cara de deboche. Doris chama a atenção do avô dizendo que ele sai andando pela rua sem olhar para frente, como se ele tivesse 20 anos de idade. Leopoldo diz que estava na calçada. Aquele idiota que deveria estar na rua. Tá certo, vó, devia, mas a rua, a calçada, seja lá o que for, é sempre do mais forte e do mais jovem. Carlão, preocupado, cuida dos pais. Irene diz que eles perderam uma caixa inteira de ovos. Doris diz na cara do avô que ele ainda deu prejuízo. Leopoldo diz que não tem problema, porque ele dá o dinheiro para comprar outra caixa. Carlão diz que não precisa. Irene é nojenta que nem a Doris e diz que não é só o dinheiro, é a trabalheira que dá para ir comprar. Eu não vou voltar no supermercado. Flora e Leopoldo ficam tristes. César fica olhando a sua afinada esposa no caixão. Santana faz um comentário para Luciana sobre César, viúvo bonito solto na praça. Luciana diz que os dois estavam praticamente separados, mas continuavam vivendo juntos. Santana pergunta como ela sabe, e Luciana diz que naquela clínica todo mundo sabe de tudo e de todos. Coitada da Marcinha. A amante de César chega no velório e fica olhando o caixão da esposa dele. O pai de Cláudio, dono da clínica, chega ao velório e dá os pêsames a César. Fernanda deita a Salete no sofá da sala e diz para ela ficar quietinha porque está indo na farmácia. E não é para ela abrir a porta para ninguém, só que a mãe dela aparece. Fernanda diz: "Oi, mãe, eu não sabia que a senhora estava aqui, mas eu já estou indo." Fernanda pede para ela ficar um pouco com a Salete enquanto ela vai na farmácia. Ela é dura e diz que não dá, ela tem que voltar para Niterói, está todo o tempo chovendo e ela não pode se atrasar. Não tem problema, ela fica sozinha e me espera. A mãe de Fernanda pergunta onde ela conseguiu o dinheiro. Fernanda confessa que Theo deu R$1.000 para ela. "Você tem mais sorte do que merece, já tô indo. Ah, o dono do apartamento voltou para falar com você. Ele é perigoso, vai acabar colocando você para fora daqui. Aí eu quero ver como você vai se arranjar, porque na minha casa não tem lugar." Fernanda diz que sabe e a mãe dela vai embora. Fernanda chega perto de Salete e diz que ela vai ficar boa, vai crescer e vai ser muito feliz. Salete abraça e beija a mãe. Clara e Rafaela chegam ao velório e dão os pêsames a Márcia e disseram que ficaram sabendo agora há pouco. Márcia, triste, conta para as amigas que a mãe pediu para falar com ela de madrugada, mas o pai dela não quis acordar ela. Ela sabia que ia morrer. Laura fica olhando para César. Lorena está falando no telefone e Expedito fica de olho para cima dela. Lorena pede para eles terminarem de consertar a porta porque ela quer sair do banho. A Vidinha ligou da estrada, dizendo que o carro quebrou, começou a chover e o bolo está desmoronando. Lorena se aborrece, levanta da banheira e grita: "Eu disse para a Vidinha não trazer o bolo pela estrada." Expedito vê Lorena pelada. Vidinha pergunta para Hilda se não tem bolo para substituir esse do casamento que desmoronou. Ela diz que tem um bolo de aniversário para entregarem amanhã, que elas estão acabando de decorar. É bonito, mas nada do que se compare com esse que desabou, né? Vidinha manda ela trazer esse bolo quando ela vier para o casamento, porque antes um bolo simples do que nenhum. Na hora da troca do pneu, o carro arreia e o bolo cai de vez. Rafael diz para Vidinha que o bolo desabou de vez. Lorena fica resmungando porque Vidinha não deixou que Hilda trouxesse o bolo. Enquanto isso, Diogo amanhece com uma mulher da despedida de solteiro dele. Marina dá piti ao se arrumar para o casamento e percebe que o vestido está apertado nela. Helena fica emocionada ao ver o nascimento do seu afilhado, que é filho da empregada. As pessoas já estão reunidas no enterro da mulher de César. Rodrigo chega e manda o pai abrir o caixão porque ele quer se despedir da mãe dele.
Por que a pressa? Você não queria esperar por mim, é? César diz que eles esperaram, mas já estava passando da hora. E eles não sabiam se ele ia chegar ou não. Rodrigo diz na cara do pai que é mentira, e sim porque ele estava com pressa de enterrar logo e ficar livre de vez. Você tá nervoso, não sabe o que está dizendo. Abre, porque eu quero me despedir da minha mãe. Abre o caixão. O padre pede para Rodrigo ficar calmo, mas Rodrigo acaba empurrando ele. Abrem o caixão e Rodrigo consegue se despedir da mãe. Ele olha para César e diz que agora ele está feliz, né? Porque conseguiu o que queria. Eu sabia que isso ia acontecer quando eu não estivesse mais aqui, porque se eu tivesse, eu não ia deixar você fazer com ela o que você estava fazendo. César fica calado, sem falar nada. Laura olha para César. César fica olhando para Rodrigo. Todos vão embora do enterro. César diz para Rodrigo para eles irem para casa. Rodrigo diz que não quer conversa com ele. Você está sendo infantil, a sua mãe estava doente, você sabia disso. Fizemos tudo o que poderia ter feito. Rodrigo joga na cara de César que ele não deu amor e nem carinho para a mãe dele, nem antes e nem depois que ela ficou doente. César diz que eles tinham problemas sim, mas ele sempre a tratou bem, com atenção e fez tudo o que estava ao alcance dele. Cínico, que atenção você deu se você ficava 2 a 3 dias fora de casa, dando desculpas esfarrapadas e cretinas? Quem você pensou que estava enganando? César diz para eles irem para casa, para eles conversarem lá. Eu não vou a lugar nenhum, eu quero distância de você. Rodrigo joga na cara de César que ele matou a mãe dele de desgosto. César manda Rodrigo calar a boca porque a paciência dele acabou. Rodrigo grita para César largar ele. César diz para Rodrigo que ele deu mais desgosto para a mãe dele em 2 anos do que ele em 20 anos de casado. Você não tem o direito de me acusar porque você sempre foi um marginal, que não quer nada e nem com trabalho nem com estudo. Isso acabou com a sua mãe também, porque eu fui testemunha do sofrimento dela, sempre aflita por você. Luciana comenta com Helena o velório que ela estava. O filho do médico fez uma baixaria. Helena pergunta o nome do médico e Luciana diz o intocável Dr. César Andrade de Melo. Helena ouve o nome de César e fica em choque. Luciana continua dizendo que o filho de César estava transtornado e mandou abrir o caixão da mãe. Helena pergunta para Luciana se ela pode repetir o nome do médico. Luciana repete, César Andrade de Melo. Por quê? Helena diz, não é nada, é porque... Luciana diz que pelo menos ela já ouviu falar nele alguma vez, né? Helena diz que já, é um nome conhecido. Luciana diz que a filha do César estuda na escola. Helena pergunta como ela se chama. Luciana diz que a Santana sabe. Ela foi até lá falar com a menina. Raquel vai à escola para falar com Helena e vê Fred pela primeira vez nadando na piscina. Diogo agarra Luciana no corredor da casa dele que está lá por causa da festa de casamento dele. Luciana diz que a noiva dele está aí e ele vai se casar. Ele encosta ela na parede e diz que vai ser a despedida deles de solteiro. Ela diz, nossa, por quê? Eu vou continuar solteira e aproveitando muito bem a minha liberdade. Quem diria Diogo, finalmente fisgado, né? Ele agarra a Luciana e diz que ele está fisgado, mas não está morto. Luciana diz que não se mete com homens casados. Helena conta para as irmãs que Luciana contou para ela que a esposa de César foi enterrada hoje e que ela ficou mexida ao ouvir o nome dele. Hilda pergunta para Helena o que ela está inventando. Eu nada, mas logo hoje que eu falei para vocês que eu tô cansada dessa minha felicidade que todo mundo inveja, mas eu não aguento mais, logo hoje esse homem reaparece na minha vida e viúvo. Espera, você apenas teve notícias dele, que não tinha muito tempo. Helena diz que não tinha notícias e agora César não sai da cabeça dela. Hilda diz que isso é um sinal de que ela deve esquecer essa história porque isso está cheirando a problema. Helena diz que ela não está entendendo. Ela não está querendo nada, nem procurando nada. Ele apenas reapareceu na vida dela. Helena pergunta para Santana como é o nome da filha de César. É a Marcinha. Eu acho que ela foi a sua aluna ano passado. Helena pergunta se não é a Márcia Nascimento. Ela diz não, é a Márcia Andrade de Melo. Mas todo mundo conhece ela por Marcinha. Por que o interesse? Helena diz que é só curiosidade. Márcia pede desculpas para o pai porque ela brigou, ficou com raiva, mas ela não concorda com o Rodrigo. Esquece, já passou. Eu penso que eu deveria mesmo ter chamado você quando a sua mãe ligou. Mas eu não imaginei que ela poderia estar morrendo e queria falar com você, para se despedir. Eu pensei que ela fosse viver por mais tempo, mas me enganei. Os dois se abraçam. Rodrigo vê a cena deles. Um dos cachorros que de Virgens está passeando se solta e corre.
Edvirgens grita: Bruce! O cachorro atravessa na hora que Cláudio está vindo com a moto. Cláudio tenta desviar do cachorro para não bater nele, mas não consegue. Edvirgens grita de novo: Bruce! Diogo agarra Luciana mais uma vez e ela diz que já falou que não quer mais nada com ele, que chegou, acabou, e pergunta se ele não percebeu. Ele diz que amor de primo é para sempre, não acaba nunca. Uma tesoura cai e faz barulho. Os dois olham para o lado e veem que estão olhando eles. Eles dois se espantam e Luciana diz: Meu Deus! A costureira Marina e a mãe de Marina estão olhando para eles espantadas.